Bendito Senhor, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado pelo teu amor para conosco, Senhor, na revelação de Jesus Cristo. Nos dando, Senhor, esperança, nos dando, Senhor, graça, nos dando, Senhor, confiança, nos dando, Senhor, oportunidade de nos render aos teus pés, oportunidade de receber, Senhor, a alegria da salvação, o gozo da salvação. Ó Senhor, ajuda-nos, guarda a tua igreja. Manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Pai amado e bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Vamos meditar na palavra santa porque nos ajuda no nosso dia a dia. Nos dá graça, nos fortalece. É um alimento extraordinário. Existem pessoas muito saudáveis, muito preparadas e também muito bem instruídas em relação a nutrientes. Existem os profissionais que trabalham na área de nutrição. Mas existem pessoas que nem têm tanta informação em relação a nutrientes e nunca estudou nada sobre nutrição. Mas elas se sentem bem comendo, se sentem bem. O corpo se refaz após os desgastes. E no sentido espiritual, nós precisamos, meus amados irmãos, da mesma natureza. Todos os dias nós nos gastamos, nos desgastamos e todos os dias nós devemos repor, fazer a reposição para revigorar o nosso corpo. É necessário fisicamente e fazer a reposição para revigorar a nossa alma, o nosso espírito igualmente. E o alimento da alma é a palavra de Deus. Vamos meditar no Salmo de número 18, versículos 20 a 26. Uma leitura importante que às vezes eu trouxe a orelha, a minha, quando leio. Mas pelo entendimento técnico que a gente tem, dá para aplicar sem sofrimento. Salmo 18, versículo 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não os rejeitei. Não rejeitei seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno. Com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro. E com o perverso te mostrarás indomável. Louvado seja para sempre o Senhor e bendito seja o seu santo nome, por causa da palavra, a revelação de Deus. Nós só temos, meus queridos irmãos, alguma compreensão das coisas de Deus porque Ele se antecipou. Ele se antecipou. Ele nos criou, nos dotou de capacidade cognitiva para conhecer, para receber a instrução, e ele quis se revelar, se manifestar. E ele manifestou-se
Deus manifestou-se através da natureza. A primeira promulgação da lei de Deus foi através da natureza. As leis naturais, a lei física. Tudo que se mantém como Deus criou. E o Senhor foi, à medida que o tempo passava, o mundo se modificava, as nações, as raças se multiplicavam, Deus foi manifestando o seu poder, manifestando a sua glória, manifestando a sua graça e manifestando a sua pessoa. A pessoa da divindade. Deus tratando pessoalmente, Deus falando com os homens. Deus falando pessoalmente. Manifestação pessoal. Revelação personificada. E, na plenitude dos tempos, o Senhor, que já fez isto por amor no passado, então manifestou-se através de seu Filho querido, o Verbo eterno que se torna Filho do homem na nossa história, na história humana, por causa da encarnação do Verbo, o mistério da encarnação. E tudo era um propósito divino para manifestar a sua bondade, a sua graça, o seu amor para conosco. E nós nem sempre compreendemos, nem sempre correspondemos. Mas o salmista, que está no Espírito, ele compreendeu, ele se deixou moldar, ele se deixou instruir pelo Espírito de Deus. E, neste elo de comunhão com os céus, ele diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Porque quem crê no Senhor, quem recebe o perdão, quem recebe a graça, não pratica injustiça gratuitamente. Pode fazer alguma coisa que desagrade, pode errar aqui e ali, mas não tem prazer na iniquidade, não erra por interesses, não busca os seus interesses, portanto, está de acordo com esta posição do salmista. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Deus sabe, Deus conhece muito bem o meu falar e o meu agir, a minha maneira de ver, a minha maneira de falar, a minha maneira de corresponder. Deus sabe. Então, não me apartando do meu Deus, não fazendo mal, eu já estou neste nível de justiça, apesar da diferença entre a justiça divina e a justiça humana. No versículo 21 ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor. Claro, recebemos a revelação, recebemos a iluminação, recebemos a graça para andar com Deus, para guardar os caminhos do Senhor. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente, ou seja, eu não fugi, eu não quis, eu não procurei me evadir da presença de Deus. Não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Deus ensina a amar, inclusive na nova modalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, amar o próximo e amar o inimigo. Não é fácil. Não é fácil, até porque nós sabemos. Eu não teria nenhuma cicatriz no meu coração feita por ímpios. A maioria dos problemas, das injúrias, foram feitas por amigos, pessoas que a gente conhece, que a gente interage, que a gente congrega e tal. Então,
todos os seus juízos estavam diante de mim. A gente tem exatamente a mente de Cristo para saber o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que não é correto. Estavam diante de mim e não rejeitei, não os rejeitei, não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele. Eu acredito, meus queridos irmãos, que é o passo mais importante, se não glorioso, é a fidelidade a Deus e a honestidade. Eu venho do passado remoto, né? Pela cara dá para ver, e eu me lembro do tempo que as pessoas eram ensinadas, induzidas a pedir perdão antes de cear, em determinado momento, e alguns faziam assim, levantavam a mão até assim a altura né? Eu peço perdão pelas minhas faltas. E isso é muito vago. Eu peço perdão pelas minhas faltas. Diante das pessoas, isto pode ser o suficiente. Mas diante de Deus, não, porque Deus sabe o que foi. Deus sabe o que é. Deus não tem a menor dificuldade em fazer distinção de faltas, de rebeliões, rebeldias, de censura, de racismo, de preguiça, de mau caratismo, de desejar as coisas alheias. Aquele negócio do catecismo, aquilo é michuruca demais. Porque na Bíblia Sagrada é não desejar o servo do seu próximo, não desejar o jumento do seu próximo, tudo era válido. Não desejar a mulher do próximo, nem o escravo do próximo, nem a governanta da casa e nem tampouco o lenhador. Ou seja, tudo do próximo é dele. Então, Deus sabe muito bem a diferença entre minhas faltas e meus crimes. Deus conhece muito bem as minhas faltas e as minhas precipitações. Deus conhece muito bem o que é uma falta e o que é uma maldade. Então, meus irmãos, o salmista diz que não rejeitou. Todos os juízos de Deus estavam diante dele. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Com o Senhor a gente abre o verbo. Assim que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Tem umas músicas, eu detesto e mesmo assim sou atraído por músicas. Tem uma música que diz que, eu não sei quem fez aquilo, mas me dá um coração igual ao seu, ou seja, o sujeito quer receber a promessa de Satanás lá no Éden, quando o diabo prometeu que os homens seriam igual a Deus, sabendo tudo. Eu quero um coração igual ao seu. Olha, o meu coração nunca será igual ao coração de Jesus Cristo. Nunca. E Jesus se fez homem, esteve na terra, teve embates e combates. Mas nenhum homem neste mundo terá o coração igual ao coração do Senhor Jesus. Então, a nossa justiça também nunca será igual à justiça de Deus, porque a nossa é motivada pelo que nós conhecemos, que é sempre muito limitado, enquanto a justiça de nosso Deus é realizada mediante o seu conhecimento absoluto, a sua onisciência. Então o salmista diz: retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça.
conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Deus dá os descontos. Eu fico maravilhado com Deus, porque Deus deu desconto até para quem não dá desconto. Deus deu um desconto para o Acabe. Acabe é uma péssima autoridade. E o Elias sofreu muito por causa do Acabe e da Jezabel. Mas Deus vai demover o Elias da sua posição de rejeição em relação ao Acabe tão ruim. Deus diz: olha, Elias, ele mudou, olha como ele está andando, porque o Acabe, numa das repreensões terríveis que recebeu, tirou as vestes reais, se humilhou perante Deus, mesmo que tenha sido momentaneamente. Para o Elias era mesmo que nada, e para Deus era um grande trunfo. Era uma grande virtude. Inclusive, Deus chama a atenção do seu profeta para reparar a atitude modificada, não era transformada. O Acabe nunca foi transformado, mas tinha mudado de atitude. E para Deus isso já era alguma coisa. Aqui ele diz: o Senhor me viu, a minha justiça estava diante dele. O Senhor viu a minha pureza, a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Aí exalta o Senhor: quão benigno te mostrarás, assim benigno, maravilhoso. Com o homem sincero te mostrarás sincero, cheio de graça, operando maravilhas. Com o puro te mostrarás absolutamente puro, algo grandioso, glorioso. E com o perverso, indomável. Não muda, o nosso Deus não muda. A perversidade praticada pelos filhos dos santos de Deus não pouparam. Santos de Deus, com filhos perversos, sofreram as penalidades por causa dos filhos. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso insuportável, indomável, incontrolável. É uma palavra para nossa meditação e o alimento de hoje, pelo menos para começar o dia. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E a minha intercessão hoje é pelo pastor Alex Ferreira, a irmã Dora, a sua família. A gente tem um conhecimento de muitos anos, eles são nossos ajudadores há muitos anos, e nós louvamos a Deus pela amizade, além da ajuda, a amizade, a proximidade com nossos irmãos. Que o Senhor abençoe meu irmão, recompense com a bênção dos céus pelo trabalho que eles fazem, trabalho grandioso, me ajudou muito quando eu pastoreava na igreja, no ministério que pertencíamos, me ajudou muito, sempre pronto a estar conosco. É um homem que Deus tem preparado, juntamente com sua esposa, para ajudar na edificação da igreja. Deus abençoe suas filhas, seus genros, sua nora, seu filho e os agregados, os filhos do coração que ele tem. Deus abençoe os nossos irmãos. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti, Senhor, pela graça, pela manifestação de Jesus Cristo, pelo Teu amor profundo. Suplicamos pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja na cidade, no interior, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, cada um. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família, cada casal.
os casais sem filhos, os idosos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. E agora eu te apresento o irmão Alex. Toma o teu servo em tuas santas mãos, abençoa a irmã Dora, abençoa a Liana, sua família, abençoa a Patrícia, sua família, o Alexandre, a sua família. Guarda os meus irmãos. Guarda, meu Senhor, irmão Adonias, a irmã Narinha, toma em tuas santas mãos. Guarda as famílias dos meus irmãos relacionados com o casal. Ó, meu amado Senhor, Deus fiel, abençoa a irmã Fátima, a igreja, Senhor, em Boa Vista, todos os teus servos ali. Amado Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.